Lendas são histórias contadas por pessoas de tempos em tempos que misturam fatos e imaginação. As lendas também costumam explicar acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Dito isso, as lendas variam de região para região, país a país, agregando características locais. Eu sou Jennifer Neres e esse é o canal Viagem e o Submundo. Em meados de 1980, a Mimo, fabricante de brinquedos infantis, percebeu a fama de um personagem carismático e decidiu produzir um boneco dele. Se tratava do Fofão, um ser bochechudo, amado pelos telespectadores do Balão Mágico. Segundo se contava na época, era possível achar um punhal negro dentro do corpo do boneco, entre seus preenchimentos. Logo, o povo conectou a presença do boneco, a um ser maligno. Assim, pessoas começaram a acreditar que o boneco era de fato um ser do mal. Diversas versões da lenda do Fofão foram disseminadas pelo país, mas em todas elas, o boneco usaria o punhal para fazer mal ou matar crianças à noite. Para que isso não acontecesse, a lenda sugere que o boneco e a adaga dentro dele fossem queimadas para que ali acabasse com a maldição. Para algumas pessoas, até mesmo o programa do personagem continha mensagens subliminares e, assim, citava a violência, A lenda da cabeça satânica é geralmente descrita como a cabeça de uma pessoa que possui cabelos compridos e olhos arregalados. É bem comum ser associada à cabeça de um cangaceiro, com feições rudes e sempre com um sorriso a contemplar no rosto. Essa criatura pode surgir de repente, como se fosse uma pessoa de verdade. Sempre aparece de costas para suas vítimas. A parte mais assustadora é que isso acontece sempre tarde da noite, em locais onde há pouca luz. E isso só aumenta as possibilidades dessa criatura aparecer dentro do seu quarto. Daí então aquela criatura silenciosa começa a desmanchar, que a faz cair no chão como um monte de entulhos. E é daí que surge a cabeça rolante. Algumas pessoas que dizem já terem tido contatos com essa criatura dizem ser uma cabeça conduzida em uma das mãos por uma entidade. A tal entidade seguraria essa cabeça rolante pelos cabelos. Diante disso, é possível presumir que seja uma criatura, que se divide em duas. Uma parte que controla a cabeça com suas mãos e que, segundo relatos, soltaria essa outra parte, ao se deparar com alguém. Sendo assim, a cabeça satânica, a lenda da cabeça satânica, se remete a uma cabeça que sai rolando pelo chão e que persegue as pessoas, sendo controlada pelas mãos da própria entidade em si. O chupacabra foi descrito na época, como um animal misterioso que atacava não somente cabras, como também galinhas, bois, outros animais da fazenda durante a noite. Segundo reportagens, da época, a criatura tinha uma aparência bizarra, com características dessas, que lembravam cachorros, lobos, morcegos e até cangurus. Havia também quem dizia que o chupacabra era na verdade uns extraterrestres,
com baixa estatura, cabeça grande e pele verde. A primeira vez que os relatos de um chupa-cabra, foram ouvidos foi lá em Porto Rico. Uma epidemia mortal se propagou pela ilha, assustando a população. Um misterioso predador estava matando o gado de uma forma nunca vista antes. Seria o começo de uma série de mortes e sangue que perduraria décadas e abrangeria todo o continente. E a descrição do suposto animal era absurda. Grande, com garras e até espinhos nas costas. A notícia logo começou a circular em países da América Latina, principalmente no Brasil. O ET de Varginha. Um dos casos mais misteriosos do Brasil aconteceu em 96, na famosa Varginha, em Minas Gerais. 3 garotas adolescentes alegaram ter visto um ser bípede assustador, de pele marrom e olhos vermelhos. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. As 3 viram algo muito estranho. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom. Pela descrição, ufólogos afirmaram ser um extraterrestre. Em paralelo, um casal de agricultor relatou a presença de algo que parecia um OVNI. Olhou e viu um objeto passando aqui, rapaz. Ela me chamou. Eu olhei, o que é isso? Aí eu vi. Mas ele estava passando a que altura, mais ou menos? Tinha uma altura de uns 5 metros, mais ou menos. Baixinho? Baixinho. Tava pertinho, então. E te deu ideia de ser o que aquilo na hora? Quando você viu aquele... Na hora eu falei pra mulher assim, o que é isso aí? É um submarino? E tava flutuando aqui, ó. Outros fatos misteriosos aconteceram na pacata cidade, na época. Animais do zoológico, na época, faleceram sem qualquer motivo ou razão aparente. E um policial também morreu em condições misteriosas. Bom, 2 décadas depois, ninguém sabe se o ET de Varginha é mesmo um ET, se é um fato ou uma lenda. Mas que é macabro, isso é. Na década de 1970, uma história inacreditável aconteceu em São Paulo, mais precisamente no ABC Paulista. E no jornal Notícias Populares, no dia 11 de maio de 1975. Trazia a notícia que no hospital de São Bernardo do Campo nascia nesse dia o bebê diabo, ou filho do diabo. Essa manchete causou bastante alvoroço na época. As pessoas acreditavam que o anticristo havia nascido. De acordo com o jornal, nascia um bebê com 2 chifres pontudos, corpo coberto de pelos e um rabo de 5 centímetros. Após um parto difícil, o bebê teria nascido falando e ameaçando sua própria mãe. Seu olhar feroz causava pânico, nos médicos e enfermeiros. Muitas histórias relacionadas, ao filho do diabo foram crescendo ao longo dos dias. De acordo com relatos de pessoas que dizem ter visto o filho do diabo, ele teria pedido para beber sangue. Porém, quando as enfermeiras negaram, ele rosnou como um cachorro e fugiu para o telhado do hospital. Assim, o anticristo permaneceu por dias, fazendo diabruras, tais como pular do 3º andar do hospital e pedir um táxi que o levasse para o inferno. Entre várias histórias, acerca do porquê o bebê havia nascido assim, está uma que diz que a mãe grávida, durante a Semana Santa, havia dito que só iria à procissão quando aquele diabo nascesse. Gangue do Palhaço. Gangue do Palhaço, também conhecida como Kombi do Palhaço, é uma lenda urbana que foi bastante famosa na década de 90. Dizem que cada gangue tem um palhaço que é o responsável por matar. Alguns relatam que o assassino tinha um taco de golfe numa mão e uma seringa em outra.
Com o taco de golfe, ele apagava as pessoas e com a seringa ele injetava urina em suas veias até elas estourarem, levando a pessoa a óbito. Tudo aconteceu por causa de uma série de reportagem intitulada como Os Crimes que Abalaram o Mundo. Foi falado do caso de um palhaço norte-americano, John Wayne, que na década de 70 assassinava jovens e crianças. Ele realmente existiu e quando foi preso, no porão de uma casa em Chicago, Illinois, foram encontrados restos mortais de 29 pessoas, entre 9 e 27 anos. Por conta desse caso, nos anos 90, houve casos que assombraram São Paulo. Um louco, não se sabe bem quem, usou a história do palhaço em Osasco, São Paulo. Bom, estaria raptando crianças para matá-las e poder vender seus órgãos. Aos poucos, a fama da lenda se aumentou, chegando a toda a grande São Paulo. Com tons verídicos e macabros, ele atacava em toda a região. Tinha 2 ajudantes, pegavam as crianças em uma Kombi azul e só atacava em escolas públicas. Diz a lenda que uma van parava e o palhaço descia. Fazia brincadeiras com todas as crianças que passavam por lá. Oferecia doces e brinquedos até que a criança não pudesse resistir e entrasse na van, onde nunca mais seria vista. Lenda do Corpo Seco. Uma criatura que cometeu uma maldade tão grande que não é nem mesmo aceita no inferno. Corpo Seco, um homem amaldiçoado por Deus e pelo diabo e vaga na terra por ser ruim demais. Bastante conhecida nas regiões sul e sudeste, o Corpo Seco é uma criatura que cometeu uma ou várias grandes maldades durante sua vida. São várias versões dessa história. A mais comum conta que ele teria torturado e depois assassinado sua própria mãe. Por causa desse grande pecado imperdoável, esse homem não foi bem aceito no céu, obviamente, mas foi considerado mal demais para habitar o inferno, sendo assim foi devolvido para a terra. Porém, não estava mais vivo, então foi condenado a vagar por aí em estado assim, de morto-vivo. Ele foi condenado a vagar pela terra sem poder se alimentar ou descansar. Sendo assim, ele está sempre estressado e exausto. O que cumpre é sua maldição, porque ele foi destacado para assombrar pessoas, especialmente aquelas que tenham se desviado dos caminhos de Deus. O nome vem pelo fato dele não poder se alimentar, Como ele não pode se alimentar, seu corpo é bastante ressequido e magro. Por isso chama-se corpo seco, por ser um conjunto de ossos e couro, além de ter unhas e cabelos enormes que não param de crescer desde que ele foi enterrado. Apesar de não poder atacar diretamente as pessoas, o corpo seco vive assustando-as e aterrorizando-as. A lenda do Papa Figo. Reza a lenda que é necessário que o Papa Figo coma fígados de crianças e por isso recebe esse nome, que é contração de Papa Fígados. Isso porque ele acredita que sua doença poderá ser curada se ele se alimentar do sangue do fígado de crianças. Segundo a crença popular, o fígado era produtor de sangue e a cura para a doença estaria no consumo de um fígado sadio. Portanto, o fígado de uma criança, por ser mais puro, era o que deveria ser consumido para quem sofria dessa enfermidade. Em algumas versões da lenda, o Papa Fígado possui alguns ajudantes, que atraem as crianças e levam as vítimas até ele. Em outras, ele mesmo atua na captura das crianças, sendo
oferecendo doces e brinquedos, sendo simpáticos com elas. Após consumir o fígado da criança, ele costuma deixar ao lado do corpo uma quantia de dinheiro para ajudar as despesas funerárias e ajudar as famílias. Pois é. Então, viajantes, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar seu like e garantir sua passagem para não ficar de fora de nenhuma viagem como essa, se inscrevendo no canal. Tchau, tchau e até a próxima viagem.